Montadoras tradicionais em crise, marcas chinesas em ascensão. Esse é o cenário atual da indústria automobilística global. E o Brasil não é só mais um dos mercados nos quais essa batalha está sendo travada. Virou o tabuleiro onde se joga o futuro da indústria automobilística mundial. Nesse Spotlight, eu vou te explicar o que está dando de tão errado assim para gigantes como a Volks, o que fez as montadoras chinesas serem tão competitivas e como o futuro do carro está sendo decidido aqui, nas ruas e nas fábricas do Brasil. Para a gente ficar na mesma página, a crise das montadoras tradicionais, especialmente americanas e europeias, é uma história bem ampla e cada uma tem as suas especificidades. Mas aqui eu vou focar na Stellantis e na Volkswagen. As duas estão em situações especialmente complicadas agora e, por coincidência, são as duas líderes de mercado no Brasil. A líder, então. A Stellantis surgiu em 2021, com a fusão entre dois grupos que já eram gigantes, o italo-americano Fiat Chrysler e o francês PSA Peugeot. Essa fusão tinha dois grandes objetivos: diminuir os custos de produção, compartilhando os esqueletos dos carros entre as marcas do grupo, e acelerar a eletrificação, que virou um alvo importante para governos do mundo todo. A Stellantis sabia que estava atrasada. A Tesla do Elon Musk era o sinônimo de carro elétrico. E as chinesas estavam chegando. Mas desde então, o cenário deu uma complicada. A pandemia bagunçou as cadeias produtivas de automóveis e as vendas globais nunca se recuperaram direito. No mercado americano, onde a Stellantis tem presença forte com marcas como Jeep, Ram e Dodge, as vendas estacionaram, enquanto as metas de produção e os preços dos carros subiram. O resultado? Não tinha nem mais onde guardar carro nas concessionárias de lá. O portfólio de elétricos da Stellantis ainda é bem limitado e, mesmo assim, vai ser difícil pagar os investimentos na eletrificação. A demanda pelos elétricos puros está caindo, ou seja, ela chegou atrasada. E a demanda mais fraca deixou os concorrentes chineses ainda mais agressivos, o que levou a cortes de preços que pressionaram as contas da Stellantis e de outras montadoras também. Para colocar a casa em ordem, o CEO da Stellantis tentou desesperadamente cortar custos, mas enfrentou resistências de sindicalistas, concessionárias e executivos. Ele não aguentou a pressão e pediu o boné, aprofundando a crise na dona da Fiat. A Volks agora. A Volkswagen também é um grupo enorme que reúne marcas como Audi, Lamborghini, Bentley e Volkswagen, claro. A crise deste grupo tem seus pontos de contato com a situação da Stellantis. Vendas globais mais fracas, investimentos altos em carros elétricos que não cativaram o público, perda de espaço para montadoras chinesas e dificuldade de diminuir os custos de produção. No caso dos elétricos, a verdade é que a Volks precisa aprender a fazer. Para resolver essa questão, ela anunciou um investimento de até 5 bilhões de dólares na montadora americana Rivian, especializada em elétrico. O objetivo é usar essa parceria para desenvolver a arquitetura dos carros e principalmente o software dos elétricos, coisa que a Rivian faz muito melhor do que a Volks. A Volks também está perdendo espaço na China, o maior mercado da empresa. Em 2023, ela perdeu a liderança do mercado chinês para a BYD. Falando nisso, sabe por que a Xiaomi fabrica carro elétrico e a Apple não conseguiu fazer isso? Porque a Xiaomi é chinesa. A China é a maior fabricante de carros do mundo e boa parte dessa produção é voltada para exportação. Aliás, a China ultrapassou o Japão e a Alemanha e agora também é a maior exportadora de carros do mundo. Isso não é fruto do acaso, não. É um plano de décadas do governo chinês para ter no país toda a cadeia produtiva dos carros elétricos. É isso que permite que a BYD, por exemplo, produza ela mesma até 80% dos componentes dos seus carros. A China tem os programadores, tem os softwares, tem as fábricas, tem as máquinas industriais, tem os trabalhadores baratos, a logística e, principalmente, a China tem as baterias, que são até 60% do preço de um carro elétrico. Só para dar uma ideia, em 2023, a empresa chinesa CATL ficou com quase 40% do mercado global de baterias para veículos elétricos. Ela vende para Tesla, BMW, Toyota e adivinha, Volkswagen e Stellantis também são clientes dela. Ou seja, não importa a marca, se você tiver um elétrico na garagem, é provável que uma boa parte dele seja made in China. Esse domínio da China gerou uma reação protecionista. Carro chinês nos Estados Unidos e no Canadá só entra depois de pagar 100% de imposto. Na Europa, investigaram quanto o governo chinês dá de subsídio para cada montadora de lá e aí aplicaram tarifas adicionais. Aí os chineses passaram a mandar os seus navios carregados de carros elétricos para outros mercados. É a vez do Brasil entrar nessa história.
O mercado automotivo do Brasil não é nada desprezível. São cerca de 2 milhões de carros vendidos por aqui todo ano. Enquanto as vendas estão caindo globalmente, elas estão subindo por aqui, mesmo com a transformação do nosso mercado nos últimos anos, né? Com o desaparecimento do carro popular, por exemplo. A eletrificação por aqui ainda é bem pequena, mas está ganhando força com a entrada das montadoras da China. Até aqui os protagonistas são BYD e GWM, mas dezenas de novas marcas devem botar os pés no mercado brasileiro nos próximos meses. À semelhança de outros países, o nosso mercado está sim se fechando para veículos de fora. A partir de 2024, agora, o Brasil reintroduziu o imposto de importação para eletrificados. As alíquotas para híbridos plug-in e elétricos puros estão subindo aos pouquinhos e vão chegar a 35% em julho de 2026. Tira com uma mão e dá com a outra. O governo Lula criou incentivos fiscais para as montadoras que investem na produção de veículos mais sustentáveis, uma mão na roda para fazer com que montadoras como a BYD e a GWM abram suas fábricas por aqui. E é exatamente o que está acontecendo. Mas não só elas. A Stellantis falou que vai botar 30 bilhões de reais no Brasil até 2030. A Volkswagen prometeu mais 16 bilhões. Mais 11 da Toyota, 7 da GM e por aí vai. As promessas são de mais de 100 bilhões de reais em investimentos de montadoras estrangeiras no Brasil ao longo dos próximos anos. Mas se isso vai de fato acontecer, aí já é outra história. A questão é que o Brasil pode acabar se beneficiando dessa disputa global entre as montadoras tradicionais e as chinesas que estão ascendendo. Os chineses querem ganhar espaço por aqui e estão investindo. Os europeus, americanos e japoneses não querem perder espaço por aqui e também estão investindo. Além disso, criar e ampliar fábricas no Brasil pode ser bem útil para alcançar ou fortalecer a posição das montadoras em outros mercados latino-americanos. No Brasil, os gigantes tradicionais do mercado automotivo enfrentam as potências desafiantes. O futuro dessa indústria poderosa e da batalha comercial entre as maiores economias do mundo passa pelas nossas fábricas e pela sua garagem.